Boa tarde a todos. O meu nome é João Carlos Silva, sou coordenador da equipa de Comunicação, Conferências e Eventos e dou as boas-vindas a mais uma edição do JECTEC, a série dos webinários técnicos desta Direção-Geral, que acontece todas as últimas quarta-feiras de cada mês. Este mês, o tema será sobre a mobilidade elétrica. Para nos dar um enquadramento inicial do tema, tenho comigo o Diretor de Serviço de Energia Elétrica, Filipe Pinto, e depois passaremos a palavra para o Grupo de Trabalho da Mobilidade Elétrica, aqui representada por Gilberto Maris, Chefe de Divisão das Instalações Elétricas do Norte, e Suzete Campos, Técnica Superior da Direção de Serviços de Energia Elétrica. Boa tarde, Filipe. Então estamos aqui para dar as boas-vindas e também para dar o enquadramento inicial do tema. Podes Muito bem, iniciar. muito bem. Bom, antes de mais, reforçar as boas-vindas a todos os interessados e, de facto, agradecer esse vosso interesse na vossa participação. Portanto, neste evento que se vai debruçar aqui um pouco sobre o regime da mobilidade elétrica. Eu aqui, como enquadramento, gostaria de falar aqui um pouco sobre os serviços de energia elétrica, até porque é a primeira vez que vamos estar a falar, esperamos que não seja a última. E depois falar aqui um pouco sobre o que se tem feito em termos de mobilidade e aquilo que vamos falar em termos do regime, daquilo que está previsto. A Direção-Geral é organizada em várias unidades orgânicas. Nesse domínio tem uns serviços, chamamos-lhes nós aqui os Direção de Serviços de Energia Elétrica, e genericamente a missão destes serviços é o licenciamento, o registro e o reconhecimento de profissões e atividades, por exemplo, os técnicos responsáveis, entidades inspetoras, entidades instaladoras, operadores de pontos de carregamento, que vamos ouvir falar, e depois o licenciamento das instalações elétricas, sejam elas os pontos de carregamento, sejam elas as indústrias, sejam eles os centros eletroprodutores. E, portanto, esta ação muito transversal, de facto, e para além de outras, que também temos no domínio dos ascensores e na mobilidade, portanto, toda esta transversalidade tem aqui uma carga muito importante de saídas. Nós temos cerca de 20 mil saídas de atos administrativos por ano, o que é um número apreciável de autorizações emitidas pela administração pública, sejam elas em inspeções, sejam eles reconhecimentos, sejam eles licenciamentos nestes vários domínios. E, portanto, esta carga, muitas vezes, do dia-a-dia, que muitas vezes nos tolha nestes eventos, mas lá está, o compromisso público de estar aberto ao exterior e disseminar o conhecimento técnico e regulatório, é isso que nos traz, e obviamente aqui com os nossos colegas da comunicação, a estar presentes e obviamente entendemos este evento como uma mais-valia. Apresentando muito genericamente aquilo que são os serviços, e depois vocês podem também acompanhar aqui um bocadinho no nosso site, no nosso sítio da internet. Iria passar aqui um bocadinho sobre a mobilidade elétrica de uma forma geral e depois ao regime jurídico de uma forma mais particular, e depois já teremos aqui os nossos colegas também a ir com mais densidade e profundidade sobre os temas. Sobre o tema da mobilidade, nós nos serviços elétricos temos o tema genericamente descentralizado, portanto, nós temos várias divisões ao longo do país. O tema encontra-se a ser acompanhado de uma forma geral por todas as divisões, mas muito concretamente aqui na divisão das instalações elétricas do Norte, dirigido pelo meu colega que irá falar, o engenheiro Gilberto Maris. E nesse domínio nós acompanhamos a mobilidade já há algum tempo, e isto consubstancia-se esse acompanhar não só naquilo que são as vistorias aos pontos de carregamento, não só na definição da regulamentação de segurança, que muitos de vós conhecerão, nomeadamente o Guia de Alimentação dos Veículos Elétricos, por exemplo, uma publicação que fizemos com a Comissão Técnica 64, no fundo para tentar esquematizar aquilo que são as soluções de ligação. Temos também o acompanhamento das políticas públicas e o apoio à tutela
na redação de muitos diplomas legislativos. Estou a falar, por exemplo, as portarias que depois regulamentam os decretos-leis, nomeadamente este da mobilidade elétrica. Obviamente também dinamizamos o nosso site, nós tentamos maximizar a informação ao público, seja minutas, seja os procedimentos de reconhecimento, seja através agora mais comumente através da disseminação de questões frequentemente colocadas, mas também é uma missão nossa e um objetivo muito importante disseminar a informação através do sítio. Portanto, genericamente são estas áreas de atuação nas instalações elétricas. Resumindo, reconhecimento de entidades, operadores de pontos de carregamento, licenciamento das instalações, pontos de carregamento, por exemplo, regulamentação de segurança e apoio à concessão daquilo que são a regulamentação, portarias, decretos-leis, etc. Sobre especificamente o regime jurídico, e este é o último ponto que vos queria também de enquadramento dar, este regime da mobilidade elétrica. Portanto, um documento, um diploma, um decreto-lei de 2025, o 93, mas que, como em tudo, o que importa também são estes contextos, não é? Portanto, de onde é que vem este decreto-lei 93? Este decreto-lei de 93 sobre a mobilidade elétrica, este regime começa há cerca de 20 anos, portanto em 2010. Portanto, Portugal é muito precursor nestas políticas da mobilidade elétrica. Em 2010 o decreto-lei 39 começa a fazer o desenho deste setor, quem é que está presente, quais os direitos, quais os deveres, os regimes sancionatórios, portanto, a orientação dos comportamentos das entidades. E cerca de 2 anos depois, em 2012, o diploma 170 faz já uma primeira revisão. Fazer notar que desde 2010, 2012, tudo isto é regime piloto, normalmente ou muito comumente associado a tarifa ou preços de energia zero para carregamentos dos veículos elétricos, mas com mais densidade nas soluções de ligação. Pronto, algumas questões que muitas vezes não são tão claras. Em 2014, o Decreto-Lei 90/2014, portanto, passado mais 2 anos, vejam a rapidez na alteração destes diplomas, aparece, portanto, ou é publicado este diploma, Decreto-Lei 90/2014, que no fundo vem revisitar isto tudo e começar a orientar esta fase piloto, entre aspas, para uma fase mercado, em que os papéis das entidades começam a ficar bem claros, as dinâmicas comerciais, os deveres, os direitos, e mais do que isso, a implementação de um mercado, de facto, em que existe preço de energia e todos esses direitos e deveres. Em como tudo, e principalmente no setor elétrico, que as mudanças são muito dinâmicas, cerca de quase 11 anos depois, portanto em 2025, de 2014 para 2025, existe então esta alteração deste Decreto-Lei 90/2014. E a grande alteração, o que é impulsiona? Está muito relacionada com o Regulamento Europeu, que vamos ouvir falar, um tal de AFIR, portanto, combustíveis alternativos. Isto não trata apenas só de mobilidade, trata de combustíveis sintéticos e, portanto, toda a estratégia europeia relativamente a esse tema. E, portanto, está relacionado com, eu diria, e sintetizando em 3 grandes ideias, está este decreto-lei, o que visa alcançar é simplificar de alguma forma ou agilizar o diploma existente, nomeadamente naquilo que concerne ao comercializador de energia elétrica, portanto, procurando aqui alguma eficiência ao modelo na questão dos próprios custos e simplificação dos fluxos de informação entre operadores e utilizadores. Depois introduz, e este aspecto já está muito ligado àquilo que é o Regulamento Europeu da AFIR, a questão de um carregamento ad hoc, portanto,
o facto de não ser necessário um relacionamento comercial com o operador de ponto de carregamento através de um comercializador. Portanto, isto é uma questão específica do regulamento europeu e que obviamente tem de ser ajustada em termos de diploma e de doutrina interna nacional, em que deixa de ser necessário esta ligação com o comercializador de energia elétrica e pode ser diretamente com o operador. E finalmente, o último ponto, a questão da descentralização da gestão da rede, da mobilidade, muito associada a uma entidade muito relevante no setor, a Mobié, que durante muito tempo, desde 2010 até atualmente, 2026 e ainda durante 2026, que ajudou a harmonizar, a disseminar, a criar uma rede de facto de mobilidade elétrica nacional, mas em que esse modelo centralizado, em que tudo passava pela entidade, agora vai se tornar um pouco aqui mais ágil, obviamente no âmbito daquilo que também determina o próprio regulamento europeu, para que as interações sejam muito mais descentralizadas, ou seja, entre o operador de ponto de carregamento e o utilizador. E, portanto, são estas as grandes alterações que vêm neste Decreto-Lei 93 de 2025. Entretanto, também há muitas coisas que não mudam, que, nomeadamente, e de forma também muito curta, aquilo que são os aspectos do licenciamento dos pontos de carregamento. Quem faz, as entidades que são reconhecidas, os direitos e deveres destas entidades, a regulação a que eles estão sujeitos, nomeadamente a entidade reguladora, a sujeição de critérios de segurança das instalações elétricas. E, portanto, isso, na essência, não se altera. O que se altera é, de facto, aqui um pouco o modelo nacional, e aquilo que se espera, obviamente, num contexto europeu, é que isto, de alguma forma, também traga benefícios a um setor, e isto agora falo em Portugal, que registra aumentos muito apreciáveis de introdução do veículo elétrico, ponto número 1, e ponto número 2, dos pontos de carregamento na rede. Dito isto, e apresentando muito sucintamente o que são os serviços elétricos, apresentando o que é que nós fazemos neste regime da mobilidade, e aquilo que nós vamos falar agora com maior profundidade, que é as alterações do regime, aquilo que desejo durante a sessão e com os meus colegas que trabalhamos aqui todos os dias relativamente aos temas, aquilo que nos é remetido, aquilo que tentamos esclarecer, aquilo que tentamos mudar no site. Os meus desejos é que durante esta sessão nós consigamos aproximar-nos de vós, daquilo que são as vossas questões, e que esta sessão seja de facto frutuosa e que possamos ir de encontro àquilo que são as vossas expectativas. Obrigado a todos. Vou-vos passar também aqui para os meus colegas agora, Gilberto Mariz, engenheiro, dirigente, chefe da divisão das instalações elétricas do Norte, e a minha colega Suzete Campos, que também nos dá aqui um apoio fundamental. Obrigado. Muito bem, obrigado, Filipe. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado por estarem connosco nesta sessão da JECTEC. Portanto, este é o terceiro evento, e neste caso dedicado à mobilidade elétrica. Portanto, hoje iremos abordar então a mobilidade elétrica numa perspectiva mais integrada no âmbito daquilo que são as competências da DGEC. Portanto, vamos fazer aqui um enquadramento do novo regime, a articulação com a AFIR. Vamos ainda explicar o papel da DGEC no licenciamento e na comunicação prévia dos operadores, também dar aqui alguns números destes operadores e também dos pontos de carregamento, abordar também as infraestruturas públicas e privadas, que são desafios diferentes, que também vamos explicar mais à frente. Mas antes de avançar, eu queria deixar só aqui uma nota sobre o grupo de trabalho da mobilidade elétrica, que tenho todo o prazer de coordenar, e além de mim fazem parte aqui a colega Suzete Campos, que hoje também está aqui conosco, o Luís Dias, o Cardoso, o Paulo Freitas e o Paulo Castelão, que as reuniões que nós temos trabalham
com todos ou parte destes elementos dependem sempre dos temas que temos em análise, desde as questões técnicas ou procedimentos de inspeção, e nessa medida, portanto, é um bocadinho isto que nós vamos apresentar-vos aqui hoje, e passava agora aqui à minha colega, à Suzete, que vai fazer então o enquadramento e a evolução do regime até chegarmos aqui ao nosso tempo atual. Suzete. Então, para falarmos sobre a evolução do regime jurídico, vou mencionar em primeiro lugar o Decreto-Lei 39/2010, que foi o primeiro regime jurídico da mobilidade elétrica e tinha, conforme o engenheiro Filipe já falou, como características principais ser um modelo centralizado, em que existia uma rede nacional integrada, a MOBIE, havia uma separação clara entre o operador de ponto de carregamento e o comercializador de energia para a mobilidade elétrica, e o utilizador de veículos elétricos tinha a necessidade de ter, previamente à utilização do ponto de carregamento, um contrato celebrado. Este modelo foi inovador na altura, em Portugal, conforme o engenheiro Filipe também referiu, mas ao longo dos anos foram surgindo pequenos constrangimentos, nomeadamente verificou-se que o modelo não tinha tanta flexibilidade para novos modelos de negócio, havia a dependência do intermediário, o comercializador, e o mercado foi evoluindo e cresceram o número de veículos elétricos a nível nacional, apareceram novas tecnologias, nomeadamente o carregamento inteligente, o carregamento bidirecional, as apps, e portanto houve a necessidade de haver uma mudança de regime a nível europeu. Com isto foi aprovada e entrou em vigor o regulamento UE 2023/1804, o regulamento AFIR, tal como já foi referido. Este regulamento era relativo à criação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos e, entre outras medidas, este regulamento determinou a liberalização do mercado. Ou seja, promoveu a liberdade de acesso aos pontos de carregamento, garantiu a universalidade de acesso a todos os pontos de carregamento e a todos os utilizadores e, portanto, transformou este regime num regime mais universal, mais flexível, mais transparente, mais competitivo. Impôs também os sistemas ad hoc, a diversidade de pagamentos e alargou a embarcações elétricas. Com isto, Portugal aprovou e publicou o Decreto-Lei 93/2005, que é um novo regime da mobilidade elétrica, regime jurídico da mobilidade elétrica, e vem verter precisamente todas estas determinações do AFIR, ou seja, a acessibilidade ao uso dos pontos de carregamento por utilizadores, a cobertura territorial efetiva, as atividades do sistema de mobilidade elétrica são simplificadas e a garantia da universalidade de acesso a todos os pontos de carregamento. As principais mudanças, portanto, já foram aqui apontadas: a liberalização, o fim do modelo fechado e centralizado, mais concorrência entre operadores, o fim do comercializador de energia para a mobilidade elétrica. Portanto, o comercializador pode carregar diretamente, carregamento ad hoc, o pagamento é imediato como num posto de combustível, não há necessidade de qualquer subscrição, o carregamento inteligente e bidirecional, a simplificação no licenciamento, a maior facilidade de instalação de pontos de carregamento e menos burocracia. O sistema passa então de um sistema controlado e centralizado para um sistema aberto, mais digital e orientado para o utilizador. No fundo, há uma maior liberdade de escolha. A principal alteração é a eliminação da gestão centralizada da rede de mobilidade elétrica e permite também, a inovação é que os prestadores de serviços estabeleçam as suas próprias redes de pontos de carregamento sem necessidade de ligação obrigatória a uma qualquer rede comum.
Tudo isto permite, e repito, a universalidade de acesso dos pontos de carregamento a todos os utilizadores, sem qualquer reserva, sem qualquer contrato e sem qualquer obrigatoriedade. E pronto, acho que da minha parte abordei os pontos essenciais desta evolução. Posso passar para o engenheiro Maris. Obrigado, Suzete. Vamos agora focar-nos aqui um bocadinho naquilo que são as principais competências da Direção-Geral de Energia e naquilo que o grupo de trabalho está envolvido, portanto, e destacando desde logo a parte do licenciamento e comunicação prévia da atividade de operadores de pontos de carregamento, que, diga-se, é uma figura que vem também, que consta no AFIR, ao contrário do que nós tínhamos no Regulamento Nacional anterior, que tinha também, além deste, tinha o comercializador. Em segundo lugar, o registro e enquadramento técnico de intervenientes técnicos, nomeadamente aqui a parte das entidades instaladoras, dos técnicos responsáveis e das entidades inspetoras, ou seja, acaba por ser também aqui este trabalho, este já no âmbito mais geral da DGEC, do reconhecimento de entidades, que depois, em articulação, asseguram a inspeção e a garantia de que as instalações elétricas, além de entrarem em exploração, obedecem às condições de segurança que estão exigidas. Também ainda nesse âmbito, os procedimentos harmonizados, portanto, que a DGEG tem disponíveis. Estes documentos permitem harmonizar aquilo que são critérios e reduzir interpretações divergentes por vários players do setor da mobilidade elétrica. Portanto, a questão da harmonização é para nós um fator crítico, que permite também reduzir atrasos e trabalhos com inconsistências, nomeadamente depois no âmbito de uma inspeção ou previamente. Em quarto lugar, também de referir aquilo que a DGEC faz como articulação com o operador da rede e com as demais entidades do setor, aqui públicas e privadas, portanto, e aqui dar aqui uma nota relativamente ao operador da rede, neste caso a R-Redes, que nós estamos no modelo, o modelo da mobilidade tem aqui questões de ligação à rede que são disruptivas em relação àquilo que existia no passado, portanto nós temos um conjunto de flexibilidade de opções para os promotores poderem optar da melhor situação que se enquadra àquilo que é o seu projeto e a redes tem sido parte da solução, ou seja, tem sempre aqui um papel também muito importante e com base nisso nós temos também com essa cooperação, temos hoje um conjunto variado de opções de ligação à rede em instalações existentes. Temos mais uma também aqui a finalizar. E por último, e não menos importante, temos também uma forte componente que nós damos àquilo que são os esclarecimentos técnicos, ou seja, a nossa equipa tem publicado facs, portanto no nosso sítio da internet, depois no final da apresentação nós deixamos para quem ainda não conheça, nós temos lá dezenas de facs, fruto daquilo que são questões que nos são colocadas e que nós percebemos que são úteis para quem está com a mesma dúvida. É um trabalho que nunca está concluído, ou seja, é um trabalho que nós vamos acrescentando à medida que situações nos chegam sobre questões que legitimamente geram dúvidas de interpretação legal, aqui com uma iminência mais técnica, embora também a questão jurídica, temos aqui a doutora Suzete que nos dá depois esse apoio, também temos alguma parte jurídica também lá vertida em algumas facts, embora elas na grande medida sejam de caráter técnico. E além do mais, também como forte importância que nós temos aqui neste prestar de esclarecimentos,
Também temos um atendimento personalizado, portanto, de operadores que nos contactam e que o esclarecimento não é suficiente através de umas fax, e nós isso temos também as reuniões presenciais ou online que fazemos com operadores portugueses ou outros que estão também em Portugal, mas que têm origem noutros países, e esses aí têm sempre também aqui um caráter de alguma dificuldade de integração, portanto, e nós aí também damos esse apoio no âmbito deste acompanhamento personalizado. Depois, passando aqui, relativamente aqui a estas competências, trazemos também aqui alguns números. Portanto, nós temos, atualmente em Portugal, temos 124 operadores registados. Neste caso, são os operadores que o regulamento português e o AFIR obrigam a que exista na parte da IBAN, na parte dos pontos de carregamento acessíveis ao público. Temos uma comunicação prévia, que é um operador, que é o novo modelo também de mais acelerado, se quiséssemos dizer assim, se bem que nós temos aqui um prazo bastante curto de resposta a este tipo de pedidos, que não deve ultrapassar os 30 dias. De qualquer forma, há sempre esta opção da comunicação prévia. Tivemos um pedido de comunicação prévia, ele já está fechado. Temos 3 operadores em licenciamento e depois temos 44 comercializadores que vêm no âmbito do anterior regime jurídico, que já foi aqui referido, e que podem transitar de categoria se essa for a sua intenção. Relativamente aqui aos operadores, estes 124 que nós temos aqui já é um número que nós consideramos robusto, ou seja, a nossa lista tem mais do que estes, mas alguns deles já não estão ativos por razões de mercado ou por razões da própria empresa, mas percebemos aqui que este modelo também é muito atrativo para novas empresas, para startups que querem entrar nesta área, e estes 124, mais um, dão, por um lado, já robustez, portanto, já não temos aqui uma questão de falta de operadores, portanto, essa questão não se coloca, e mostram também, pronto, que já há aqui um mercado que já vem amadurecendo ao longo do tempo. Relativamente à parte dos operadores e naquilo que eles operam, que é na rede pública, eu trago aqui também alguns valores, ou seja, nós temos, olhando aqui para a evolução para dados a dezembro de 2025, nós temos aqui, desde 2021, trouxe aqui estes anos mais recentes, desde 3.894 pontos de carregamento acessíveis ao público para 13.904, ou seja, nós temos aqui uma percentagem muito significativa de 237,57%, penso eu, de aumento. Portanto, nota-se aqui uma trajetória ascendente e que vem sendo consolidada da disponibilidade de pontos de carregamento para a rede. De seguida, relativamente àquilo que é agora assim mais em pormenor de procedimentos técnicos que a DGEG tem trabalhado. Portanto, nós temos os esquemas de ligação, ou seja, aqueles esquemas que eu referi, que são flexibilidade que nós permitimos, neste caso, que enquadramos tecnicamente para que ela seja possível de ser uma opção por parte de quem está a projetar e de quem está a idealizar as infraestruturas de carregamento. Os modelos de inspeção, mais uma vez também como referi, para haver aqui uma uniformidade em todo o processo. Os modelos de inspeção periódica também que nós definimos mais recentemente a propósito daquilo que já é uma realidade, portanto instalações que têm mais de 5 anos e que, sendo de acesso público, estão sujeitas a uma inspeção periódica. A questão e a questão também das FAQs técnicas e do apoio personalizado que nós fazemos também a quem necessita de esclarecimentos adicionais, além daquilo que é
a informação que está disponível. Portanto, como eu estava a referir, portanto, esta flexibilidade permite então que as soluções sejam adequadas àquilo que são a localização e o contexto das instalações, portanto, e nós temos sempre aqui como pano de fundo aquilo que é a segurança técnica de pessoas e bens, portanto, na maior parte destas instalações, ou em muitas delas, nós estamos a falar em instalações já existentes, em espaços que já tinham uma instalação elétrica, e nessa medida entra ali uma nova instalação operada por uma entidade diferente. Portanto, e é aqui este ponto que nós temos de alguma forma definido e publicitado, e que vai permitir também este conhecimento e esta harmonização dos próprios modelos. Aqui temos então a questão das ligações às infraestruturas existentes, a ligação direta à rede elétrica de serviço público quando por opção de um operador ou devido às potências que estão alimentadas, portanto pode ser uma opção mais interessante do ponto de vista técnico e económico, ou até que seja só do ponto de vista económico. Portanto, essa ligação à instalação existente e depois aquela que é uma ligação dedicada apenas e somente para a alimentação dos pontos de carregamento. Isto no que toca àquilo que são as instalações acessíveis ao público. Essas instalações acabam por estar mais, digamos que já há um trabalho já apreendido não só pelo setor privado, mas também por nós, a DGEG, a ENSE, a ERSE, e depois em conjunto com o operador da rede, e o serviço público, os operadores que eles próprios têm o corpo técnico, nos termos legais têm também a obrigação de manter em condições de segurança a todo o tempo as instalações por si operadas, é algo que vem ficando mais robustecido e a funcionar dentro daquilo que é a nossa expectativa. Depois temos outra realidade ligeiramente diferente, que é a parte das instalações de acesso privado. E aqui, nós neste caso temos depois as habitações unifamiliares, portanto de um único proprietário. Essas não é a situação tão crítica como eu estava a referir há bocadinho, mas aquilo que é uma maior preocupação para nós neste momento é a parte dos edifícios multifamiliares. Ou seja, também na mesma sintonia daquilo que é uma infraestrutura privada, a parte que corresponde às empresas e serviços que sejam operadas por uma entidade única, também, tal como nós estávamos a referir para aquilo que são os pontos de carregamento de acesso público, é algo que também está a acontecer com naturalidade. Portanto, as pessoas estão sensíveis e de uma forma geral e daquilo que é o nosso conhecimento, há essa preocupação e as coisas têm corrido dentro daquilo que são as expectativas. Relativamente aos edifícios multifamiliares, voltando a este tema, há aqui claramente uma situação mais crítica de resolver e não é técnica, ou seja, é uma dificuldade que nós sentimos pelas questões que nos chegam diariamente e semanalmente, que é um problema de articulação entre os condomínios e os condóminos. Ou seja, tal como eu estava a referir para os pontos de carregamento acessíveis ao público, também as instalações elétricas dos edifícios multifamiliares têm um conjunto de tipos de ligação que podem ser adotados tendo em conta aquilo que são as características do edifício propriamente ditas, embora eles não difiram muito daquilo que é o habitual, mas o desafio é essencialmente
essa articulação, portanto, e não claramente a solução técnica. Portanto, a solução técnica existe sempre. Portanto, seja qual for o edifício, seja qual for a condição que ele se encontre, há sempre uma solução técnica e há sempre uma resposta da engenharia para resolver esse problema, seja ele qual for. No caso aqui em concreto, e que nós focamos e trazemos aqui também para este webinar, exatamente para salientar que é uma dificuldade que nós estamos a sentir que se passa dentro daquilo que é um ecossistema do edifício multifamiliar. Eu aqui, neste caso, ia passar à minha colega Suzete, porque aquilo que é a articulação entre os condóminos e os condomínios está prevista no Decreto-Lei 93 de 2015, este Decreto-Lei que temos em vigor, exatamente para que as coisas possam decorrer com a normalidade possível, mas em muitos casos, obviamente, essa situação acontece, mas noutros não acontece, e é um assunto que realmente nos preocupa. Suzete, passo-te então aqui a palavra para abordares um bocadinho a parte jurídica deste ponto. Sim, pode passar. Pronto, é isso mesmo. Então, o artigo 23 do Decreto-Lei 93 de 2025 é o que é a principal dificuldade entre condóminos e administrações de condomínios? É que as administrações de condomínios ainda trabalham muito com o Código Civil. E o artigo 1425 do Código Civil determina que as decisões de obras dentro do prédio nas partes comuns, de inovações, portanto, obras que são novas, tem que haver uma decisão em ata com uma maioria representativa de 2/3 do valor total do prédio. Só que depois temos o artigo 23 do Regime Jurídico da Mobilidade Elétrica, que se vai sobrepor a esta determinação do Código Civil, porque o Código Civil é uma legislação geral e esta legislação é uma legislação especial e prevalece, portanto, o número 3 do artigo 7º do Código Civil, que determina que a lei geral não revoga a lei especial. Portanto, aqui aplicar-se-á, e é esta a dificuldade que as administrações de condóminos não estão, têm muita dificuldade em entender que neste caso específico não se vai aplicar o 1425 do Código Civil, mas sim o artigo 23 do Regime Jurídico da Mobilidade Elétrica. E o artigo 23 o que diz é que é permitida a instalação de pontos de carregamento para veículos destinados tanto ao uso exclusivo ou partilhado por qualquer condómino a suas expensas, portanto, o pagamento da instalação é dele, nos locais de estacionamento de veículos de edifícios já existentes. A instalação tem de cumprir com as regras técnicas aplicáveis à instalação e ao funcionamento. Já existe uma portaria relativa a novos edifícios e está a ser trabalhada a portaria relativa com as regras técnicas relativas a estas instalações. Se a instalação do ponto de carregamento ou de tomada elétrica for efetuada ao passar em local que integra uma parte comum do edifício, mas que esteja afeta ao uso exclusivo do condómino, a instalação carece de comunicação prévia dirigida à administração com uma antecedência de pelo menos 30 dias. A administração de condomínio só se pode opor à instalação se concretizadas as situações previstas no número 3, e elas são quando existir a intenção do próprio condomínio de instalar um ou mais pontos de carregamento para uso partilhado no mesmo estacionamento, quando o edifício já disponha de um ponto de carregamento ou tomada elétrica para uso partilhado, quando a instalação deste novo ponto de carregamento ou tomada elétrica coloque em risco a segurança de pessoas e bens, mas para utilizar esta linha, a administração de condomínio tem que apresentar um parecer técnico. A administração de condomínio tem que ser entregue à administração um parecer técnico para declarar isto. Portanto, se algum condómino se opuser à passagem da instalação pelas partes comuns e não quiser que a administração de condomínio aprove que não tem que aprovar, aqui é uma comunicação prévia, mas que se oponha a esta passagem, tem que apresentar um parecer técnico.
ou quando esta instalação vá dificultar a circulação nas vias comuns de acesso. Esta decisão de oposição tem de ser muito bem fundamentada, com base nestas alíneas, portanto, tudo o que for fora destas alíneas não está previsto na lei. Esta oposição tem de estar vertida em ata e a aprovação é maioria simples sobre o valor total do prédio. E é aqui que reside a maior parte dos diferendos entre condóminos e administrações de condomínios, porque eles entendem que as maiorias têm que ser de 2/3 e o decreto, o artigo 23 determina que é uma maioria simples. E muitas vezes acham que podem, pura e simplesmente, se opor à passagem pelas partes comuns da instalação do ponto de carregamento, por qualquer outro motivo que não estes que estejam na lei, e portanto não o podem fazer. A lei determinou que é uma comunicação prévia, não precisa de ser aprovada, só pode haver oposição do condomínio com base nestas alíneas. Pronto, e acho que da minha parte é só. Obrigada. Obrigado, Suzete. Ainda na questão das instalações particulares, e como eu estava a referir há pouco, é uma situação que não acontece tanto ou que não acontece todo nas instalações de infraestruturas acessíveis ao público, que claramente, daquilo que é o nosso conhecimento, são executadas por pessoas habilitadas, credenciadas, habilitadas pela DGEG, ou credenciadas pela Ordem dos Engenheiros, no caso dos engenheiros, ou pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, no caso de engenheiros técnicos. Ou seja, aqui nas instalações particulares, onde por vezes não é necessário uma nova ligação, acaba por ser uma ligação a uma instalação existente e por isso pode-se fazer dentro daquele universo sem haver envolvimento de outras entidades, nomeadamente uma entidade inspetora ou um operador da rede a solicitar uma declaração de inspeção ou um termo de responsabilidade pela execução. Temos também conhecimento que, por vezes, essas instalações podem ser executadas por pessoas não habilitadas e isso é uma situação também que nos deve preocupar. Ou seja, do ponto de vista das instalações elétricas, há sempre aqui critérios que as pessoas que não estão habilitadas naturalmente desconhecem. A questão da potência a montante para alimentar o ponto de carregamento, a coordenação das proteções, ou seja, perceber se aquela instalação está devidamente dimensionada, porque nós estamos a transportar energia de um ponto A para um ponto B, neste caso numa wallbox ou uma tomada de veículos elétricos. Mas se por algum motivo há uma disrupção daquilo que é o circuito, é nessa altura que as proteções e os sistemas de segurança são chamados a atuar, eliminando um perigo num tempo que seja inferior àquele que é admissível no âmbito daquilo que é o corpo humano. E nessa medida, as pessoas que estão habilitadas e há claramente número suficiente para esses trabalhos, têm esse conhecimento. A questão também da queda de tensão é uma questão também importante, que tem a ver com o facto de chegar menos tensão, haver uma queda de tensão no dimensionamento de um cabo e chegar a uma queda de tensão com valores inferiores àquilo que será o mínimo para aquela wallbox operar ou até para o próprio veículo elétrico, ou seja, fazendo com que através disso também o tempo de vida dos equipamentos possa diminuir e possa deteriorar-se. Portanto, são tudo aspectos que para um técnico é algo perfeitamente habitual considerar, mas que podem passar despercebidos a um cidadão comum. Por isso, aquilo que nós sugerimos, reparem, nós no dia a dia procuramos sempre aqueles momentos de
criatividade e de inspiração, e aquilo que nós sugerimos para os não técnicos é, quando tiverem esses momentos, escrevam uma carta a um amigo que gostem ou amiga, façam um poema, pintem um quadro, mas por favor não executem instalações elétricas. Portanto, é um bocadinho uma preocupação que nós notamos aqui e que nos deixa-nos alguma preocupação. Portanto, queria deixar esta nota, porque as instalações elétricas têm riscos. A instalação elétrica é uma instalação elétrica. A instalação elétrica tem riscos associados, mas se ela estiver executada em boas condições de segurança, esses riscos são diminuídos, portanto, estão perfeitamente acautelados. E depois ainda há aqui outro aspecto também, é a questão de que essas entidades, ou técnicos responsáveis, ou engenheiros, eletricistas ou engenheiros técnicos, têm eles próprios, além do conhecimento que têm um seguro de responsabilidade civil que a lei obriga, que garante também essa condição, no caso de alguma situação correr mal ou haver alguma execução que poderia, por algum motivo, não estar em condições de segurança. Portanto, algo que é importante salientar é que são pessoas que decidiram que a sua profissão era essa. Portanto, eu acho que os cidadãos devem chegar a esses técnicos, a essas entidades e, no âmbito daquilo que é o normal concorrência do setor, solicitar esses serviços a esses técnicos credenciados. Outra nota também em relação a esse ponto é aqui uma situação que é também importante salientar. Um técnico responsável tem a obrigação de, quando termina um trabalho, disponibilizar à pessoa que o contratou um termo de responsabilidade pela execução daquela instalação. Ou, no caso de uma entidade instaladora, depende da potência da infraestrutura, uma declaração de conformidade de execução. Portanto, é algo que deve sempre ser solicitado, é uma obrigação legal o técnico passar esse documento, que é um documento que fica nos registros da própria habitação ou da própria estrutura, e também um garante de que há um termo de responsabilidade em que a instalação foi executada de acordo com as regras de segurança em vigor, nomeadamente neste caso também da mobilidade elétrica, a parte 722. Entendemos que seria importante abordar esse ponto. Depois, passamos aqui a outra parte, já aqui agora no âmbito novamente daquilo que é o acesso público, que são as infraestruturas de maior potência. Portanto, e aqui estamos a entrar numa nova fase do setor, portanto, vai mais uma vez também no âmbito daquilo que é o impulsionar do próprio AFIR, principalmente nos corredores, nestes corredores europeus, portanto, as distâncias entre pontos de carregamento. Aquilo que nós verificamos o crescimento, há bocadinho aquela parte que mostrei dos pontos de carregamento instalados acessíveis ao público, não especifiquei, não setoriei as potências, mas posso-vos dizer que o crescimento que se tem verificado em termos de potências acabam por ser os hubs ultra rápidos e rápidos, ou seja, aqui um crescimento por parte dos operadores da rede em prestar este tipo de serviços. Relativamente às ligações à rede destes pontos de carregamento, naturalmente, como nós estamos a falar de potências consideráveis, as ligações são feitas em média tensão, mas, portanto, quando nós tivermos agora aqui os próximos hubs e já há projetos aí nesse sentido, já poderemos ter ligações diretamente à alta tensão e, inclusive, à muito alta tensão. Portanto, relativamente à muito alta tensão, para vos deixar aqui uma nota também, o grupo de trabalho atualmente tem um projeto de um modelo de instalação de pontos de carregamento ligados diretamente à muito alta tensão, a 220 ou 400 kV, portanto um projeto que oferece
ligações em potências já consideráveis, e aqui poderemos também já estar a falar no âmbito de grandes operadores de transporte e até também mais no âmbito marítimo, ou seja, o setor está a atingir, quer da parte daquilo que é inovação e tecnologia, de players interessados com novas soluções, a atingir aqui um ponto muito interessante e de salutar a mudança, portanto, e saliento esta última questão deste modelo que temos aqui que temos aqui em análise e que estamos aqui em reuniões também com o promotor deste modelo de muito alta tensão, para mostrar que as soluções existem, estão pensadas, portanto, tecnicamente não é problema, a engenharia dá essa resposta, e era um bocadinho também este quadro naquilo que são as infraestruturas de grande potência. Depois, trago-vos aqui outro ponto que para mim foi um ponto importantíssimo daquilo que é o novo modelo do regime jurídico, que foi a possibilidade de haver aqui uma conjugação de uma forma fácil, de uma forma simples, daquilo que é o sistema da mobilidade elétrica. E já agora permitam-me só partilhar aqui uma nota, numa missão que nós tivemos há algum tempo, há poucos anos, em Cabo Verde. Eles tinham lá um sistema de pontos de carregamento, e eu pedi-lhe para me explicar como é que ele funcionava, como é que estava a funcionar, como é que geria aquele ponto de carregamento, como é que era a interação com a rede, e ele fez uma explicação e depois disse: então explica-me como é que funciona o vosso. E eu achei melhor não explicar, ou seja, porque realmente eles tinham um modelo simples e fácil, e nós tínhamos um modelo bastante complicado relativamente àquilo que é hoje um fator importantíssimo, que é a integração das energias renováveis e o armazenamento na área da mobilidade elétrica. Este diploma veio realmente trazer esta mudança, e hoje já assistimos a isso, ou seja, nós hoje já temos os operadores da rede a investir nas UPACs e também em armazenamento dentro das infraestruturas de pontos de carregamento, e isto tem a ver, principalmente, obviamente, há aqui uma questão que é o promotor que decide, e isso aí não é possível fazer nada quanto a isso, mas estou plenamente convencido que estes trabalhos, estes projetos que vêm agora a associar o autoconsumo e o armazenamento na parte dos pontos de carregamento, acontecem porque este diploma simplificou completamente esta integração na mobilidade elétrica. Nós já estamos aqui a aproximar-nos do fim, portanto eu vou aqui fazer aqui mais um resumo daquilo que é o nosso principal foco e desafios, ou seja, continuarmos também aqui a harmonizar os procedimentos, porque é um trabalho que nunca... Portanto, a mobilidade elétrica, estão a acontecer tantas coisas com novos modelos, novas formas de explorar aquilo que é o veículo elétrico também como serviços de sistema. Portanto, este trabalho de trabalhar com a ERS, com a ENSE, com os operadores, com os operadores da rede de distribuição, é um trabalho que tem que ser feito sempre de uma forma contínua. Também o nosso foco, continuar a assegurar uma clareza técnica, uniformizar procedimentos, esclarecer as pessoas e os cidadãos, as empresas e os cidadãos em particular, fazermos este acompanhamento tecnológico, portanto, e aqui toco naquela situação do V2G, mas temos outros modelos também de veículo a fornecer energia, não só para a rede, mas também para os edifícios e para as habitações. Portanto, é um trabalho que também de alguma forma já está considerado neste diploma e também no AFIR, e é algo que vai acontecer agora de uma forma natural nos próximos tempos.
Portanto, a questão também do licenciamento dos operadores e desse trabalho de acompanhamento com eles, também que nós damos extremamente importância a esse ponto, e o reconhecimento das entidades e dos técnicos como fatores que, em sintonia, vão assegurar que os sistemas se desenvolvem em condições de segurança. Portanto, como conclusão, temos então esta parte da harmonização dos procedimentos, temos então os 125 operadores em Portugal, esta informação está no sítio da nossa página, a questão do modelo liberalizado, o crescimento substancial que nós estamos a observar do crescimento das infraestruturas e, por fim, esta questão que eu abordei agora da integração dos veículos elétricos como um ativo no âmbito daquilo que é designado por prestador de serviços de sistema. Portanto, é algo que já se está a falar, as próprias entidades já estão a inteirar-se sobre o assunto. A maior parte dos veículos que hoje são adquiridos em Portugal, principalmente a partir de uma determinada gama, mas numa grande percentagem, já trazem esta função, ou seja, já permitem a bidirecionalidade, ou seja, já permitem servir de alimentação à própria rede ou ao ponto da rede onde eles estão ligados. Portanto, não é algo que não esteja já a acontecer, portanto, agora há um caminho a fazer, com um bocadinho também com estas entidades que eu referi há pouco, e naturalmente com a tutela, que é quem dirige depois, no fim do dia, aquilo que é a atuação que quer que nós tenhamos. E, por fim, termino aqui com um obrigado pela vossa atenção e, de alguma forma, a referir que estamos disponíveis para responder a questões, a aprofundar qualquer tema que entendam pertinente abordar. Deixo aqui o nosso contacto. Temos ali também o link para o sítio da página da mobilidade elétrica, onde temos as FAQs e aquilo que nós vamos publicitando sobre o setor, incluindo também a lista dos operadores licenciados. E despeço-me e agradeço mais uma vez o vosso interesse neste webinar. Muito obrigado. Obrigado a todos os que participaram durante mais um JECTEC. Neste caso foi sobre a mobilidade elétrica. Vimos que existe pelo menos uma questão nos comentários que será partilhada com os oradores e respondida também através de comentário. Recordo que na última quarta-feira de cada mês teremos sempre um JECTEC, um webinar técnico da DGEC. Esperamos-vos na última quarta-feira de maio. Obrigado a todos.